Explicações do capítulo 2 do livro dos Juízes. O desafio histórico. Aqui já a segunda parte do livro de Josué, dos Juízes. A dinâmica do processo histórico. Fazendo parte do capítulo 2, o desafio histórico, alienação e escravidão, conscientização e libertação, fazendo parte aqui do capítulo 2, do livro dos Juízes, para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet no YouTube, acessando Jonas Varela 1, estamos aproximando de 700.000 visualizações e contamos com 1.180 inscritos no nosso canal. Agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Então, livro dos Juízes, capítulo 2, versículos 1 a 5. O projeto de criar uma nova sociedade é um processo histórico e não se realiza de uma hora para outra. O grande risco é a coexistência com grupos que sustentam um projeto social injusto, os cananeus, o que constitui contínua armadilha e tentação de voltar para trás. Livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. O texto fornece a chave para se compreender a história apresentada nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. O importante para levar à frente um projeto é manter a memória ativa ou consciência histórica, adquirida através da resistência e da luta. A geração que luta mantém viva essa consciência. Versículos 6 a 10a. A nova geração, porém, quebra essa memória e ameaça fazer o projeto voltar atrás. Versículo 10b. O resultado é um vai e vem na história entre a fidelidade a Javé e seu projeto e o culto aos ídolos que corrompe a sociedade. Os versículos 11 a 16 apresentam a dinâmica que marca o destino histórico de um povo. A. Pecado igual à alienação da consciência histórica. O povo abandona Javé, o Deus que produz liberdade e vida, para servir aos ídolos que corrompem, produzindo um sistema social injusto. Versículos 11 a 13. B. Castigo igual à perda da liberdade e da vida, servindo aos ídolos da escravidão e da morte. O povo alienado perde a liberdade e a vida que tinham sido duramente conquistadas. Versículos 14, 15a. C. Conversão significa volta à consciência histórica. No extremo limite do sofrimento, o povo volta à consciência histórica e clama a Javé. Versículos 15b, 3
9 a 15. D. Graça significa libertação. Javé responde ao clamor, fazendo surgir líderes, juízes, que organizam o povo e o ajudam a reconquistar a liberdade e a vida. Versículo 16, que lindo. Mas a história continua e as novas gerações parecem estar sempre voltando à alienação da consciência, à perda da memória. Versículos 17 a 19. À primeira vista, teríamos a tentação de dizer que a história é um círculo vicioso que volta e termina sempre no mesmo lugar. O autor, porém, mostra que tal círculo pode ser quebrado. Para isso, é necessário que cada geração assine o projeto de Javé e continue a luta dos antepassados. O desafio é extinguir completamente a idolatria que impede a liberdade e a vida. 2:20, 3:6. Josué, livro dos Juízes, ainda no capítulo 2, entrando para 3:7, 16:31, né? 16:31. Costuma-se distinguir os juízes entre maiores e menores, de acordo com o tamanho da notícia que se tem sobre eles. Seguindo esse critério, os juízes maiores são Otoniel, Aode, Débora e Baraque. Gedeão, Jefté e Sansão. Os menores são Tola, os menores são Sangar, Tola, Jair, Abessã, Elon e Abidom. É difícil distinguir a função própria de cada um deles. O texto leva a pensar que os juízes maiores eram líderes que, em circunstâncias difíceis, organizavam uma ou várias tribos para fazer frente aos ataques de cidades-estado cananeias ou de inimigos vizinhos. A função desses juízes maiores era defender o sistema tribal em situações de emergência. Os juízes menores, ao que parece, eram chefes regulares de tribos e sua função era principalmente administrar a justiça. O texto, porém, parece confundir essa distinção, apresentando juízes maiores também como administradores da justiça. Débora, Jefté
e juízes menores como guerreiros, Sangar, Tola. Quando um povo procura realizar historicamente um ideal de justiça e fraternidade, as lideranças aparecem no momento certo para organizar o povo e liderá-lo em situações difíceis. O livro de Samuel, porém, mostrará que isso não basta. Quando os inimigos são superorganizados, também o povo tem necessidade de uma organização permanente que lhe assegure manter-se no meio das grandes potências. Assim, meus amigos, minhas amigas, nós concluímos as explicações do capítulo 2 do livro dos Juízes. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.